Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe você poderosamente e que Ele possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto para a nossa breve meditação encontra-se hoje no livro de Atos. É ali que vai vir a nossa reflexão. Vamos lá? Capítulo 21, versículo 10 diz assim: Muitos dias depois chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele arrancou os próprios pés e as mãos. E em seguida disse: O Espírito Santo declara: assim o dono desse cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele, porém, disse: Por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Quando ficou evidente que não conseguiriam fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos: que seja feita a vontade do Senhor. Eu quero dizer, meu irmão, quero ser profeta de Deus na sua vida, começar dessa forma: que seja Deus, que seja feita a vontade do Senhor na sua vida, que seja sempre feita a vontade do Senhor na sua vida, porque a vontade do Senhor, embora não pareça muitas vezes, mas ela sempre será boa, perfeita e agradável. Precisamos crer nisso. Bom, vamos contextualizar aqui. Paulo está fazendo, Lucas está com ele, Paulo está fazendo o que ele foi chamado para fazer, pregando e abrindo igrejas, discipulando pessoas em toda a Ásia, meus irmãos. É impressionante o número de cidades que Paulo visita e como Paulo espalha o evangelho. É impressionante mesmo como Deus usa Paulo para espalhar a palavra de Deus, principalmente para chegar até nós. Nós podemos dizer que somos filhos de Paulo, não filhos no sentido espiritual, porque nós só temos um pai, e o Senhor fala para nós só chamarmos Deus de pai, porque somente nós temos um pai que está nos céus, e ele fala uma referência à bondade de Deus, assim nós devemos considerar. Mas a grande questão aqui é que através do que Deus fez na vida de Paulo, nós fomos alcançados, e isso que nós devemos entender. E ele para ali na casa de Filipe e tem um encontro com esse profeta Ágabo. O Filipe é o evangelista Filipe, o apóstolo Filipe. Logo depois de ficar um tempo ali parado na ilha de Chipre. Bom, vamos lá, vamos trazer essa palavra, fazer algumas aplicações pertinentes para a nossa vida. Começa falando: muitos dias depois chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Eu quero te dizer, meu irmão, você está orando e ainda não teve respostas? Você tem orado e tem pedido respostas de Deus? Não chegou ainda, mas vai chegar. Eu quero falar, talvez não seja no seu tempo que a resposta vem, mas Deus sabe o que você precisa. Se eu não me engano, Mateus 6, versículo 7 ou 8, fala que Deus responde nas nossas orações, não da forma que nós queremos, mas da forma que Ele entende que nós precisamos. Ele nos dará aquilo que nós precisamos, a palavra falar. E muitos dias depois chegou o profeta. O que é o profeta? O profeta significa justamente aquele que revela a vontade divina, e foi justamente isso que aconteceu com Paulo. Um profeta, ele fala em nome de Deus. Um profeta, ele traz uma mensagem do céu. O dom da profecia, Paulo diz em 1 Coríntios 14, que deve ser o dom que nós devemos mais buscar. Por quê? Porque ele edifica a igreja. Sem a profecia, o povo se corrompe. O livro de Provérbios fala: sem a profecia, o povo se corrompe. Então talvez não chegou ainda a mensagem de Deus, mas eu tenho plena convicção, você já recebeu profecias e você receberá profecias, mas tome cuidado. Uma das coisas que mexem muito conosco é justamente as profecias. Eu vejo, por exemplo, pelos videozinhos, shorts, o Senhor me usa nessa área. Muito tempo eu tentei, deixar esse dom adormecido. Eu não queria, irmão, sério mesmo, mas foi mais forte do que eu. Mas mesmo assim nós devemos que tomar cuidado, porque toda profecia deve estar alinhada com a palavra de Deus. O Paulo fala justamente, se eu não me engano, no livro de Tessalonicenses, que nós devemos fazer prova com Deus, com referência, reter aquilo que é bom e deixar aquilo que é ruim no meio do caminho.
E fala assim, ó, ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e o amarrou, os próprios pés e as mãos. Irmãos, não se preocupe, virá até você a palavra de Deus. Jonas capítulo 3, versículo 1, veio pela segunda vez a mim a palavra do Senhor. Isso é o que está relatado. E era a mesma palavra que estava vindo para Jonas, mas a palavra do Senhor, ela sempre vai vir de encontro conosco. Deus faz questão de mostrar, de revelar a sua palavra, de revelar a vontade dele para nós. Deus nunca deixa oculta a sua vontade para qualquer ser humano. Nós somos um projeto de Deus. O Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem algo com cada um de nós em especial, um propósito estabelecido na eternidade, são desígnios do céu, meu irmão, advindo do próprio Senhor Deus, do Todo-Poderoso, do poderoso controlador. E essa palavra, ela sempre é revelada, ou por meio dos seus profetas, ou por sonho, ou por visão, ou por uma pregação. Às vezes uma palavra que eu estou falando aqui, você não entende nada da pregação, mas uma frase que eu disse, ela tocou profundamente o seu coração e arrancou as lágrimas dos olhos, porque simplesmente era Deus falando. É Deus falando. Jó capítulo 33, versículo 14. Deus fala, e Ele fala o tempo todo, mas nós, homens, não o percebemos, porque às vezes não ouvimos com atenção, às vezes não damos a atenção devida. Mas olha o que ele faz, eu gosto desse profeta, porque ágabo significa, a palavra, na etimologia da palavra, significa gafanhoto. E o gafanhoto tem a etimologia, tem a simbologia, a tipologia de, justamente, eu sei que tem os migradores, que era o gafanhoto usado no livro de Joel, mas a tipologia dele, João Batista comia gafanhoto, e para se comer o gafanhoto, era um alimento completo, se arrancava a cabeça, ou seja, era um alimento que se refere justamente à palavra de Deus. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo, então nós devemos deixar o nosso pensamento. E esse homem expressa isso claramente. Por quê? Porque ele tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os pés e as mãos. Isso era chamado no Antigo Testamento, meus irmãos, se eu não me engano, deixa eu lembrar como que era chamado esse tipo, mas era profecia simbólica, eu lembrei agora, profecias simbólicas. O que é a profecia simbólica? É a profecia a qual ele fala, mas ele faz. O Senhor Jesus diz em Mateus 7 que a casa edificada na rocha é aquele que ouve e pratica as palavras. Então o profeta, ele profetiza, mas ele também pratica a palavra que ele profetiza. Essa é uma característica do profeta verdadeiro, viver a palavra de Deus. Ele vive aquilo que ele fala. Então ele amarra os próprios pés e as próprias mãos. E em seguida ele disse, o Espírito Santo declara, e ele sempre fala em nome do Senhor, está falando que é o Espírito Santo. Assim o dono desse cinto será amarrado pelos judeus. Ou seja, de que forma? Pelos pés e pelas mãos. E o que indica, irmãos? Os pés falam do nosso caminhar. Os pés falam do nosso andar. Paulo fala em Romanos 10, a partir do versículo, se eu não me engano, 14, ele fala quão maravilhoso é os pés dos mensageiros. Por quê? Irmãos, os pés representam justamente a caminhada que o mensageiro tem que andar. E as mãos? As mãos falam de duas coisas. Falam de soltar aquilo que precisa soltar e fala também de reter. Ou seja, a bênção fala da obra também dos nossos trabalhos. Nesse caso aqui eu quero colocar da obra do trabalho. Por quê? A intenção dos judeus era parar Paulo. Era parar a obra que havia sendo feita. É clara a evidência o que o Espírito Santo está fazendo. E ele fala assim, pelos judeus em Jerusalém. Jerusalém indica a vontade de Deus. O centro da vontade de Deus sempre é Jerusalém para os profetas, irmãos. O centro da vontade de Deus, sempre que você ouvir uma palavra com a palavra Jerusalém, indica que há uma vontade de Deus para a sua vida. E fala, e entregue aos gentios. Por quê? Irmãos, talvez você possa pensar, Alisson, mas essa vontade não é boa, perfeita e agradável. Irmão, na visão humana não. Na visão humana não. Por quê? Qual que era a intenção deles, meus irmãos? Parar o Paulo, porque Paulo naquele momento ele andava em toda a Ásia pregando o evangelho, falando do nome de Jesus Cristo. Queriam parar o caminhar dele. E o diabo quer fazer isso conosco, que ele quer nos amarrar o tempo inteiro, ele quer
amarrar, sabe, aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor. Amarrar as mãos diz somente isso. Me lembra de um texto, irmãos. Um texto que está justamente em Daniel, capítulo 3, fala assim, ó, deu ordem também para que alguns homens mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e o lançassem na fornalha ardente. Eles o amarraram e o lançaram na fornalha ardente, inteiramente vestido com túnicas turbantes. Essa vontade aqui, irmãos, também não parece boa, perfeita e agradável. E muitas vezes Deus vai nos permitir, meus irmãos, passar-nos pelo fogo ardente. Por quê? Porque Deus quer dar uma experiência. Eu estou pregando aqui para pessoas que Deus dará uma experiência para você. Deus te dará uma experiência no meio da aflição. Deus te dará uma experiência no meio da fornalha ardente. Deus deixará você ser amarrado. Por quê? Meu irmão, algemas nunca foram sinal de prisão. Eu quero repetir isso. Algemas não são sinal de prisão. Homens presos, andando soltos pela rua, homens livres em celas. Olha, Deus quer dar uma experiência para você, mas por que você está falando isso, Arson? Às vezes a vontade de Deus vai fazer, meu irmão, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande por uma fornalha ardente, ainda que eu ande por uma cova dos leões, ainda que eu ande solitário, sabe, eu confiarei no meu Deus de todo o coração. Por quê, irmão? Porque a palavra fala. A palavra ela é fiel. Muitas vezes nós não vemos como Deus vê. Os planos de Deus, a mente de Deus vai além. E muito vai passar, meu irmão, da aceitação que nós temos. Confiar não é sobre entender tudo. Às vezes é aceitar simplesmente aquilo que nós estamos passando, falando, Senhor, eu estou sofrendo, mas eu confio que o Senhor reverterá o meu sofrimento em uma bênção muito grande para mim. Por quê? Olha, no versículo 25, o próprio rei Nabucodonosor, aquele que deu a ordem para os homens valentes e fortes amarrarem e jogarem eles vestidos na fornalha, fala assim, olhem, dizem Nabucodonosor, vejo 4 homens, eram 3, 4 homens desamarrados, andando no meio do fogo, sem se queimar. Deus permite que você seja jogado no meio do fogo, Deus permite que você fique sozinho, mas Ele mesmo passa com você com essa prisão. Ele passa e tem um propósito, qual, irmão? Queimar as amarras, queimar aquilo que te prende, queimar aquilo que te escraviza, queimar tudo aquilo, meu irmão, que tem, sabe? O fogo não vai te fazer mal. Assim era a sarça ardente com Moisés. A sarça queimava, sabe? A sarça pegava fogo, mas ela não se consumia, a palavra diz. Aquela sarça tem a tipologia do homem. E o fogo, a presença de Deus. Irmãos, é assim a presença de Deus em nós. Você pode perceber que você tem passado, meu irmão, por muita dificuldade, mas não desistiu. Você tem passado por diversas provações, porque em tudo nós ficamos atribulados, mas não perplexos, abatidos, mas não paramos. Por quê? Porque Deus está conosco. E a glória, Romanos 8,18 fala que a glória que em nós há de ser manifesta não se compara, meu irmão. Olha, o tempo presente, as atribulações do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de se manifesta. Não se comparam. Não se comparam. E é necessário entender isso, porque Paulo sabia. Paulo falou assim, ó, ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Sabe qual que é o impressionante? No versículo 4, fala assim, ó. No versículo 4 fala assim, ó, no desembarque encontramos discípulos que ali viviam. Está falando da ilha de Chipre. Eles advertiam Paulo para que não fosse a Jerusalém. Pelo Espírito, eles advertiam Paulo que não fossem a Jerusalém. Por quê, irmão? É bem simples. Às vezes a carne fraqueja, eles gostam de Paulo. Muitas vezes nós vamos ouvir de pessoas, olha o que Paulo fala, ele porém diz, por que todo esse choro? Lembra de Lucas 21, versículo 4 que eu ministrei? Por que choras? Não tinha a revelação de toda a palavra. E muitas pessoas que vão se encontrar conosco, meu irmão, não tem revelação de toda a palavra que nós temos. Não tem a consciência. Não falaram com Deus na hora que nós choramos lá no quarto. Então perguntam e começam a chorar diante de nós. Por que todo esse choro? Ele fala assim, vocês partem o meu coração. É bem simples, irmão. Paulo já estava preparado.
Paulo já estavam preparados, e não espere preparo de todas as pessoas para viver o que você vai viver. E por isso Deus, às vezes, Jesus muitas vezes nos tira da multidão, porque a multidão não faz parte do propósito. Muitas vezes nem a nossa família vai fazer, irmão. Muitas vezes nem a família vai entender. Eu vou te falar, a maioria das vezes não. A maioria das vezes as pessoas não vão entender por que nós nos expomos ao sofrimento, o porquê que nós acreditamos no caminho que nós sabemos que acreditamos. Irmãos, eu gosto, sabe, de Mateus 26, versículo 41. O Senhor Jesus fala para os discípulos ali na beira do Getsêmani, na hora que ele estava prestes a entregar, ele fala: orem e vigiem. Ele fala assim, ó, orem e vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Qual tentação? De desistir, irmãos. Eles estavam dormindo, estavam querendo desistir. Ele fala: o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Agora, constantemente nós usamos esse versículo, irmão, para quê? Para se entregar ao pecado, mas é o Espírito que nos guia. Nós devemos, um filho de Deus, Romanos 8,14 fala que o que é nascido de Deus é o Espírito Santo que dá as coordenadas, e o que é nascido, sabe, um filho de Deus é se caracterizado por andar no Espírito, por deixar a tentação. Eles queriam fazer Paulo desistir. Então eu quero te dizer, meu irmão, desista de desistir, desista de ter medo, desista, sabe, de pensar na vergonha, desista de viver pelas aparências, desista de desistir, desista nesse momento de desistir, desista, sabe, o Espírito está pronto para te levar, é a carne nossa que fraqueja, sabe, pelos sentimentos. Por quê? Porque eles gostavam de Paulo, e ali, dá mais uma vez, olha, quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos: que seja feita a vontade do Senhor. É o inimigo que vai mudar de ideia, irmão. E nesse caso que nem era inimigo, logicamente o inimigo usa a carne, sim, o sentimento das pessoas. Usa, irmão, usa. Pedro, o Senhor Jesus em Mateus 16, ele fala: afasta-te de mim, Satanás. Justamente porque Pedro estava aconselhando Jesus, falando para ele que não deveria se entregar e se morrer. E esse era o plano central do Evangelho, para que todo o Espírito fosse derramado sobre toda a carne, para que, sabe, e muitas vezes nós passamos por sofrimento, irmão, muitas vezes nós vamos passar por esse vale da morte e não vamos entender o porquê, mas enquanto nós passamos pelo vale da morte, o Senhor solta as nossas amarras. Enquanto nós passamos pela fornalha ardente, queima-se tudo que precisa ficar. Olha, o fogo não nos machuca. E outra, é uma experiência com o Mestre, é uma experiência com o quarto homem da fornalha. Nós somos protegidos pelo quarto homem da fornalha. Eu quero repetir isso para que entre em teu coração. Nós somos protegidos pelo quarto homem da fornalha. Paulo sabia disso. Então, olha, mesmo que ele fosse ficar preso, irmãos, foi dali que nasceu. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem um amor eu nada seria. Ainda que eu tivesse uma fé que movesse as montanhas, sem um amor eu nada seria. Ainda que eu sacrificasse todo o meu corpo e todo o meu dinheiro, sem um amor eu nada seria. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca desiste. E são cartas, meus irmãos, que tocam e que nos revelam, sabe, de todos os apóstolos que nós vemos, ninguém fala do amor com a propriedade tremenda como Paulo. Ele aprendeu, e olha que foi um fariseu rigoroso. Então nós aprendemos que não podemos julgar a pessoa pelo momento dela. Aprendemos sobre o amor, aprendemos que vamos passar por sofrimento, mas vamos aprender que Deus vai exaltar o nosso nome sobre toda maneira, por tudo aquilo que nós colocamos diante dele. Talvez você esteja sofrendo, meu irmão, por uma pessoa da sua família. Talvez você tenha se mantido calado diante de injustiça. Talvez você tenha chorado. Por que todo esse choro? Porque choram. Bem-aventurados que choram serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os humildes que suportam com simplicidade, calados, toda a provação que vem antes de si, porque vão herdar a terra. Bem-aventurado, meu irmão, bem-aventurado é feliz. A ideia de feliz para a Bíblia, para a palavra de Deus, para o meu Jesus, meu irmão, é uma ideia do que o mundo nos dá, é uma ideia diferente, mas que seja feita a vontade do Senhor na nossa vida, em todos os momentos, que seja feita a vontade do Senhor na nossa vida, que todos ao nosso redor identifiquem em nós
um espírito que nos faz superar problemas, circunstâncias, realidades adversas e todo medo que nos impede de seguir em frente naquilo que é a vontade de Deus. E é justamente o medo. O medo é um grande vilão. O medo é um dos inimigos da fé. O medo de amar me impede de viver. O medo de tocar me impede de abraçar. O medo de perder me impede de ganhar. E o medo de me expor à vontade de Deus me impede de viver os seus propósitos. Ele vai nos colocar à exposição. Mas Ele sabe em todo momento o que está fazendo. Em todo momento. Então tome cuidado com as profecias, porque tem profeta da carne fraca que sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, mas quer que você fique perto. Já sabe. Mas Ágabo não. Ágabo amarra a mão e os pés, o que come gafanhoto. João Batista, o que vive no deserto. Ele sabe. Eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, meu irmão, terminando com ela. Eu gosto de um texto que está em Hebreus 13, a partir do verso 20, que fala assim: e agora que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue, os capacite em tudo o que precisem para fazer a vontade dele, que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a Ele, a quem seja a glória para todo sempre. A glória no final. E há uma recompensa por meio do teu sofrimento, a qual Deus vai usar para impactar pessoas e gerações. Tenho convicção do que eu estou falando, aguenta firme. O Espírito Santo tem falado ao meu coração. Continue. Essa é a palavra, continue. O Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe vocês. A paz do Mestre. Até uma próxima mensagem. Tchau. Que seja feita a vontade do Senhor.